num tamanico maior. Aí. Hoje nós vamos para o item 93. Aqui o texto fica mais denso, mais técnico. Nossa, mais denso? Aqui foi o que o chat disse quando eu pedi para ele fazer a análise, que o texto fica mais denso, mais técnico, mas a essência é essa, ó. O real não é um caos. Ele é organizado em níveis, ordens, camadas e emanações. A linguagem é simbólica e cosmológica, mas a mensagem central continua muito clara. Existe uma inteligência anterior a toda fragmentação. Tudo que depois aparece dividido em planos, poderes, regiões, hierarquias e emanações, já era conhecido na unidade do inefável. Traduzindo isso para um campo humano, antes da fragmentação psíquica, existe unidade. Antes do ego dividido, existe o centro. Antes da confusão, existe origem. O adoecimento humano muitas vezes é uma vida inteira sendo vivida só no nível das partes. Um desejo puxando para um lado, um medo puxando para o outro, uma persona tentando controlar tudo, uma sombra sabotando por baixo. O texto gnóstico insiste numa verdade dura. Quem não conhece a origem se perde na multiplicidade. Esse é o drama humano. A pessoa vive nos efeitos, mas não toca a causa. Vive nos sintomas, mas não encontra o princípio. Vive reagindo à superfície, mas não lê a estrutura. O mistério do inefável representa exatamente o contrário. Conhecimento da origem que reorganiza todas as percepções do fragmentado. Então, o que nós estamos buscando aqui é essa reorganização de tudo que está fragmentado em nós e no mundo, e haja fragmento, hein? É coisa, minha nossa. Então, vamos conhecer o item 93. Dentro de uma perspectiva terapêutica, né? Na prática, isso conversa muito com processos de cura, porque curar não é só aliviar a dor. Curar é reencontrar o eixo que organiza o que está disperso. Esse trecho ensina que a consciência elevada não se perde no excesso de informações, não idolatra o complexo, não confunde multiplicidade com profundidade. Ela vê o encadeamento, ela percebe de onde as coisas saem, ela entende a lógica da alma, da mente, do mundo e das forças que estruturam a experiência. Em linguagem simples, quem toca o centro deixa de ser engolido pelas periferias. O item 93 aprofunda a revelação sobre o mistério do inefável, mostrando que ele conhece não só a origem das coisas visíveis, mas também a estrutura invisível do universo, suas emanações, separações, ordens e regiões espirituais. A mensagem central é que toda multiplicidade procede de uma unidade anterior e que a verdadeira gnose é a reconexão com esse princípio. A página 207, lá do item 93. Pelas páginas que você mandou, a continuação vai avançando na descrição do mistério do inefável e sua abrangência. O item 93 entra justamente nesse fluxo de aprofundamento, mostrando que esse mistério não conhece apenas as coisas visíveis, mas também a estrutura dos mundos, das ordens, das emanações e das hierarquias espirituais. O texto começa a expandir o que antes parece apenas uma lista de coisas criadas e agora mostra que o mistério do inefável conhece também separações, emanações, regiões espirituais, poderes, ordens cósmicas, espaço do inefável e desdobramento do universo invisível. Ou seja, no item 92, Jesus mostra que o mistério conhece a criação. E no item 93, ele mostra que o mistério conhece também a engenharia invisível da criação. Aqui o texto fica mais denso e mais técnico, mas a essência é essa. O real não é um caos. Ele é organizado em níveis, ordens, camadas e emanações. A linguagem é simbólica e cosmológica, mas a mensagem central continua clara.
Existe uma inteligência interior em toda a fragmentação. Tudo que depois aparece dividido em planos, poderes, regiões, hierarquias e emanações já era conhecido na unidade do inefável. Traduzindo isso para o campo humano, será que eu já li isso? Sim, nós lemos isso aqui, eu acho que eu copiei repetido. Deixa eu pular aqui, gente. Eu acho que eu copiei repetido. Tá, acho que foi. Vamos para o 94. Maria Madalena intervém diante da dificuldade dos discípulos. Esse texto está na página 209, tá? Vou pegar aqui que eu quero só acompanhar para ver se está certinho. O trecho mostra Maria Madalena se adiantando, prostrando-se diante de Jesus e dizendo, em essência, que os discípulos ouviram aquelas palavras, que ficaram perturbados e desesperados, que Jesus começou a falar da gnose completa do mistério do inefável, mas ainda não concluiu o discurso. Então ele pergunta se o ser humano, estando ainda nesse mundo, pode de fato compreender, ela pergunta, se o ser humano, estando nesse mundo, pode ainda, de fato, compreender esse mistério com toda a sua gnose e formas. Esse item é decisivo porque interrompe a cosmologia e revela a psicologia do discípulo. Até aqui, o texto vinha expandindo o universo. Agora ele revela o efeito dessa expansão sobre a mente humana. O excesso de grandeza desorganiza quem ainda não tem centro. Maria percebe algo que os outros não conseguem formular. Não basta a verdade ser alta, é preciso que ela seja assimilável. Esse ponto é fortíssimo, porque muita gente confunde profundidade com sobrecarga, confunde revelação com avalanche, grandeza espiritual com linguagem inacessível. Maria entra como inteligência mediadora, ela não rejeita o mistério, ela não banaliza o ensinamento, ela faz a pergunta certa. Como o humano ainda situado no mundo pode compreender isso? E essa pergunta é madura, não é dúvida cética, é discernimento pedagógico. Mas ele não está trazendo aqui. Vou só pegar aqui, gente, a pergunta mesmo do item, se é que tem uma pergunta. Não. Jesus disse aos seus discípulos, sede um pouco mais sóbrios e mais perto do poder. Dani, Oi, pode falar. um pouquinho para cima você leu ali a questão do centro. Quem não tem centro, alguma coisa assim. Você podia voltar só um pouquinho ali. Eu não sei se foi um comentário do chat ou foi, mas pode baixar mais, é onde a Maria começa a falar ali. Ah, eu acho que eu copiei repetido, daí eu me perdi aqui. Mas vai vendo aí, se Não, mas é achasse. para frente, eu acho que é na 208 ou na 209. Ah, para baixo, então. É para baixo. Pode ir um pouquinho mais para baixo. 209. O texto mostra. Nananã. Aqui, ó. Hum. Ah, o excesso de grandeza desorganiza quem ainda não tem centro. Quem ainda não formou, então, um centro, Tem alguém pedindo para entrar aqui, vou abrir só um pouquinho. uhum. Pode ir falando, Marcos. É que eu me perco um pouco nas
nas abas aqui, pera, não estou conseguindo abrir agora, vou ter que aumentar tudo. Qual que foi a sua percepção ali? Oxe, Porque, assim, tem um livro do Harari, que ele fala, o nome do livro é Jung e a Imaginação Alquímica. Ele fala de dois centros. Ele fala de um centro latente e um centro manifestado. Então, ele fala exatamente nessa fase de caos aí, que o texto está dizendo que não é caos, né? Que tem um plano, já está pré-figurado que a pessoa vai se dividir. Né? uhum, Que ela é una, e tem que haver essa divisão para que lá na frente seja formada uma nova personalidade una novamente, né? E o Rafa fala, então, que no início esse centro ele é latente. Ele é um centro que se forma a partir do nascimento, enfim. O centro que ele entende é o centro, é esse centro da personalidade, né? Esse centro organizador do teu inconsciente total. Então, é quem gerencia todos os arquétipos, vamos dizer assim, quem organiza toda essa complexidade interior. A partir do momento que a pessoa vai entrando em contato, então, com essas forças, ela vai formando um novo centro, vai se reorganizando, né? Essas forças interiores vão se reorganizando e vão formar um outro centro, um centro manifestado. Que aí esse novo centro que vai reorganizar, então, todo esse caos interior que ela fala aí, né? Que ela fala que ela caiu nessa região do caos, que ela se perdeu várias vezes, que ela, né? Tudo isso que a Sofia está falando, e que agora ela está analisando de uma outra maneira, né? Ela começou a analisar essas quedas aí como caos, né? Como as regiões caóticas que ela caiu. uhum, E a partir do momento que ela começou a reorganizar, então seria esse novo centro. Talvez por isso que ele esteja falando aqui, que quem ainda não tem o centro, né? Quem não formou esse centro, vive essa fase de desorganização, porque esse centro não tem poder. É como se por exemplo, o Sol não não coordenasse, vamos dizer assim, os planetas, um sistema solar, né? Então, o centro seria o Sol, que está mantendo as órbitas de todos os planetas numa posição ideal de cada um, e está equilibrado. Então, esse centro que ele fala, me parece que é isso, né? Quem ainda não conseguiu formar esse centro, quem ainda não entendeu que existe, vai se formar um novo centro, ele orbita nessa desorganização. sim. Não sei se é isso que se trata o texto. Eu entendi dessa forma, mas não tinha aprofundado a percepção, assim, agora que você falou, ficou mais claro. Eu ainda não tinha elaborado o pensamento. Eu não tive tempo também de ler isso daqui antes, que geralmente eu faço a leitura antes, e sempre tem um monte de coisa para ajustar, para aprofundar, para pedir mais. Nós estávamos no item 94, né? É, Tá, tá, agora acho que a gente chegou no ponto aqui. Mas eu compreendi, Marcos, acho que sinto que é isso também. Na hora ali ficou meio vago a questão do centro, mas agora você falando, acho que tive essa percepção também, faz sentido. Vamos aqui ver se dá para usar esse material aqui. Deixa eu só colocar aqui que eu peguei pedi para o chat trazer mais
original aqui para a gente ver. Ele está ficando muito exibidinho, tá? Trazendo coisa que não é para ele trazer. Tá, só para a gente sintetizar, então. No item 94, Maria Madalena intervém quando percebe que os discípulos ficam perturbados diante da grandeza dos ensinamentos sobre o mistério do inefável. A sua fala não rejeita, mas questiona como o ser humano ainda no mundo pode compreendê-lo plenamente. Então, assim, é uma coisa de se pensar, né? A própria concepção nossa, até onde a gente consegue alcançar ou mensurar esses conhecimentos. Imagina naquele momento ali, naquela época, ouvindo esse tipo de coisa, se hoje a gente já fica meio perturbado, imagina ali, né? Então, ela pergunta sobre isso, sobre a capacidade humana de assimilação de todo esse conhecimento, que hoje nós já temos dificuldade, né? E daí aqui ele traz de novo, eu pedi para ele reconstruir com base no texto original, vamos ver. E daí ela expressa preocupação sobre o que os discípulos ouviram, que eles ficam confusos, desanimados, e ela pede para Jesus explicar se ser humano ainda nesse mundo é capaz de compreender essa gnose total. E o problema levantado no texto, ó, aqui está o conflito, existe um conhecimento absoluto, gnose do inefável, né? A verdade, a gnose é o conhecimento profundo, mas o ser humano comum não consegue sustentar isso. Maria está percebendo algo muito humano. Quando a verdade é muito grande, ela não liberta de imediato, ela desorganiza. E os discípulos ouviram algo além da capacidade deles, e em vez de expandir, eles travaram. Quando o ego entra em contato com algo maior que ele consegue integrar, ele não expande, ele colapsa, duvida ou rejeita. Isso é, choque entre consciência atual e totalidade psíquica. Isso é muito, muito, muito comum ainda nos dias de hoje, muito mesmo, né? Tanto que muitas pessoas, a grande parte da humanidade, vive na superficialidade do conhecimento porque já sente, já prevê ali meio que esse choque. Samael, ele diz que a gnose não é intelectual, ela é vivencial, ela é iniciática. Sempre para o conhecimento confunde, gera medo ou é distorcido. Ou seja, não basta ouvir, tem que ser capaz de sustentar aquilo que ouvi. É por isso que são poucas pessoas que estão, acho que no mundo hoje, se tem mais alguém estudando filosofia numa segunda-feira à tarde, não sei. E daí, do Raul Branco, ele traz que a verdade sem estrutura interna vira caos. O sistema mental antigo quebra antes do novo nascer. Isso parece como crise, como dúvida, sensação de perca de sentido. Então, o ponto central desse item é que nem toda verdade liberta imediatamente. Algumas primeiro desestruturam. Aí na nota de rodapé tinha uma chave importante, ó. Mesmo que não esteja longa aqui, a linha das notas nesse trecho aponta para a diferença entre ouvir ensinamentos e realizar consciência. Olha que interessante isso, né? É bem aqui mesmo, são concedidos de forma progressiva. Correce com responder à quinta iniciação. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados do vosso fardo, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas alguém que chegou, deixou. Então, quando alguém começa a despertar, questiona tudo, perde referências antigas, fica confuso, isso não é regressão, é uma desorganização necessária. E aí a pessoa entra em contato com a espiritualidade, autoconhecimento, e de repente não sabe mais no que acredita, perde o sentido nas coisas antigas. Isso é exatamente o que os discípulos viveram lá naquele momento, então.
É isso que preocupou ali Maria e que fez com que ela fizesse aquela pergunta para Jesus. E a síntese é que a verdade não é confortável. Expansão começa com confusão. Quem não sustenta acaba recuando. E frase-chave que o chat trouxe aqui: a consciência precisa crescer para caber na verdade, e não o contrário. Né? A verdade, se ela cresce, não cabe na consciência. Muito interessante essa definição, né? Inclusive. Vamos parabenizá-lo. A verdade está aí, mas os níveis de alcance dessa verdade são muito particulares ao nosso próprio desenvolvimento, né? O vaso tem que suportar a verdade, né? Se ele não suporta, ele quebra. Então, ele tem que ser forte o suficiente, é o que você sempre fala. O ego tem que ser forte o suficiente para suportar isso. Se ele não suporta, ou ele entra em colapso, ou embirola, ou acontece alguma enfermidade. Ou Aí, fica alienado, né? O mais fácil é a alienação, né? negação, fuga. É, mas o mais fácil é a alienação, Uhum, porque é muito grande. é Então, verdade. Deixa eu ver. Aqui eu vou ler aqui no livro o item real, tá? Do 95. Quando Jesus ouviu Maria dizer essas palavras, e sabendo que os discípulos haviam ouvido e tinham começado a desistir, ele os encorajou, dizendo: Não vos aflijais mais, meus discípulos, com relação ao mistério do inefável, pensando que não ireis compreendê-lo. Eu vos digo que aquele mistério é vosso e de cada um que vos prestar atenção no sentido que renuncie a esse mundo e toda a matéria nele e todos os maus pensamentos e todos os cuidados desse éon. E Jesus explica que aquele mistério é realmente mais simples do que todos os outros mistérios. Assim eu vos digo, para que todos que renunciarem ao mundo e a todas as coisas e submeterem-se ao Deus Supremo, esse mistério será muito mais fácil do que todos os mistérios do reino da luz. Poderá ser compreendido mais rapidamente do que todos os outros e será mais leve de todos. Aquele que alcançar a gnose desse mistério estará acostumado a renunciar a todo esse mundo e a todos os cuidados dele. Por essa razão, eu vos disse outrora: todos que sentem o peso da sua carga, venham a mim, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. O meu fardo é leve e o jugo é suave, ao contrário. Assim, aquele que receber esse mistério, renuncia ao mundo e aos cuidados de toda a matéria nele. Por essa razão, meus discípulos, não vos aflijais, pensando que não irão compreender. Eu vos digo, esse mistério pode ser compreendido muito mais rapidamente que todos os outros. Esse mistério é vosso e todos os que renunciarem ao mundo e toda a matéria nele. Tem uma coisa que desde o começo, né, repetição, Jesus repete meio que bem na sequência as coisas, perceberam? Não sei, deve ter algum propósito, né? Mas ele falou exatamente a mesma coisa nos 2 parágrafos. Agora, portanto, ouvi, meus discípulos e irmãos, para que eu vos possa apressar em direção à gnose do mistério do inefável. Eu estou dizendo essas coisas para que possa contar toda a gnose na distribuição do todo, pois a distribuição do todo é o seu conhecimento. Aí aqui ele vai, né, encorajando então os discípulos, dizendo que eles não têm que se afligir, que esse mistério pertence a eles, aqueles que renunciam o mundo e a matéria, que é mais fácil de compreender do que todos os outros, é mais leve do que os outros, que alcança a gnose desse mistério, aprende a renunciar aos cuidados do mundo. Eu sinto, assim, não sei se isso está certo, mas é que a nossa natureza espiritual e a verdade absoluta, ela é tão, 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 tão simples, que eu acho que a hora que a gente compreender isso, ela é muito mais leve, mais fluida do que tudo que a gente carrega como crença, como verdade, como conceitos, como eu vejo tudo isso como um peso. O contrário desse conhecimento aqui são pesos que nós fomos criando e carregando ao longo da humanidade.
acredito que seja por isso que ele fala que quando a gente conhecer de verdade, a gente vai perceber que é tão simples, é tão natural, né? Não Me tem. parece assim, a nível macro, né? Uhum, Existe alguma coisa pré-existente. Esse centro que ele falou, esse todo que ele repete aqui, né? Ele é pré-existente, ele vem. Os espíritas acreditam que ele vem, que o espírito carrega isso e reencarna. Quem não é espírita acredita que vem de algum lugar. Enfim, a alma, ela veio de algum lugar. Então, esse centro que coordena a vida, ele é pré-existente, ele vem. O ego nasce a partir desse centro. Então, o pai e a mãe do ego é esse centro, dentro de cada corpo encarnado. E esse ego, então, esse centro ele vai se desorganizando, como diz o texto aqui, ele se desorganiza porque ele tem que crescer. Ele tem que passar essa verdade para esse corpo, para esse ego. E esse ego tem que suportar. Então, o ego, à medida que ele vai crescendo, ele vai organizando esse caos, né, que ele fala, essa desorganização, essa dualidade, né, porque para ele tomar consciência, ele tem que dividir. Então, o ego tenta entender essa divisão, os opostos, e formar uma terceira coisa. Então, ele vai começando a organizar um novo centro. E o que que é esse novo centro? É uma evolução do centro que veio. Então, à medida que o ego evolui, que o ego vai entendendo, que ele vai assimilando esses conceitos que vieram, né, que são pré-existentes, ele vai dando uma nova forma, um novo centro. E esse centro, então, é a evolução de Deus, é como se Deus evoluísse, é uma etapa necessária de Deus, porque esse centro, pode ser entendido como Deus interno. Então, é como se Deus precisasse encarnar na matéria, em cada partezinha, né, em cada ser humano, e ele vai evoluir com isso também. Ele passa na encarnação, o ego evolui, que é a matéria que está aqui, né? Então, o, o, o centro que veio, né? Então, essa parte de Deus que veio, cria um ego, e o ego vai criar um novo centro, com uhum. as impressões que ele tem durante a vida, A né? partir Com a evolução que ele teve durante a vida e com a assimilação desse próprio centro. Então, vamos imaginar assim, ele sairia da vida com um novo centro formado, um centro superior ao centro que encarnou. Isso se ele não se perder na matéria, né? Então, vai ter uma nova reorganização do caos. Então, ele sai da vida uno, né? Ele entrou uno, ele desmembrou, ele tomou consciência e sai da vida um pouco mais consciente e uno, né? Unificado. Na verdade, é uma coisa, como você falou, é uma coisa simples, né? Encarnar para evoluir é uma coisa simples, mas a complexidade é as circunstâncias da vida, né? Eu acho que são as escolhas, A enfim. complexidade está na dinâmica da vida em si, e não em como as coisas essencialmente são. Exato, De certa forma, somos nós que criamos a complexidade. Ou a gente deixa complexo aquilo que é simples, né? A partir da nossa projeção do ego. exato. Mas é maluco. E depois disso, Jesus passa a ampliar a fala e começa a descrever a estrutura desse mistério em relação à distribuição do todo, a separação e emanação dos poderes do universo, os espaços do inefável, as ordens, regiões, mistérios e hierarquias. Ou seja, primeiro ele tranquiliza, depois ele volta a abrir a cosmologia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais significativa. Ainda está no 95. O mistério supremo não é o mais complicado, é o mais simples. Isso desmonta uma ilusão espiritual comum, a ideia de que o mais alto precisa ser o mais enigmático, mais técnico, mais inacessível.
Jesus corta isso pela raiz. Ele diz em essência: o mais alto não é o mais confuso, o mais alto é o mais direto. O que torna esse mistério difícil não é sua natureza, é o apego humano. Esse é o ponto brutal, realmente. Porque o problema não está nos mistérios, está na mente enredada na matéria, nos excessos, nas distrações, nos medos, nos vínculos com o mundo inferior. Então, a dificuldade espiritual não é principalmente intelectual, ela é existencial. A pessoa não fala em compreender porque tem pouco raciocínio, fala porque está cheia demais do mundo. Na técnica do Theta Healing, a gente a gente estuda os 7 planos da existência, né? Então, são 7 etapas que a gente passa até chegar em Theta, ou melhor, são 6 etapas que a gente passa até chegar ao 7º plano, que é o plano do Criador. E em todas essas etapas, a gente conhece elementos e situações, inclusive até a Vaiana, que é a instrutora que canalizou, né, o Theta Healing, ela vai descrevendo, e tem regiões que são regiões gelatinosas, onde ficam as leis universais. E daí ela realmente, assim, vai conduzindo, vai passando energeticamente por essas dimensões. E aí ela vai falando de camadas de luzes claras, luzes escuras, camadas mais gelatinosas, até que você acessa um plano que é uma luz branca iridescente, que ao mesmo tempo que não existe nada, o absoluto nada, ela é extremamente completa, tem tudo, né? Ela é o todo, é o Criador. Então, são frequências, assim, e daí ela faz essa associação com as nossas ondas cerebrais, né? E aí, quando você acessa o 7º plano da existência, você está em Theta. E aí, lendo aqui, fazendo essas análises, eu lembrei desse 7º plano. Quando a gente acessa o 7º plano, e mergulha, e aí ela vai orientando você a se sentir diluindo, como se você se desfragmentasse e se tornasse aquela luz também. É algo tão interessante, assim, e faz uma relação muito legal com essa fala de Jesus de que é simples, não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo. É difícil de explicar em palavras como que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? Mas, de certa forma, assim, no Theta Healing a gente experimenta uma palhinha do que é a sensação desse plano, que aí dá para fazer essa conexão com os mistérios, né? Então, quando a gente está carregado demais do mundo e das coisas do mundo, a gente não consegue acessar essa simplicidade. Renunciar ao mundo não significa fugir da vida. Esse ponto precisa de precisão. No texto, renunciar ao mundo não precisa ser lido como desprezo pela existência, pelo corpo, pela realidade concreta. O sentido mais profundo é renunciar à escravidão, aquilo que ocupa a consciência e afasta do princípio. Ou seja, renunciar à identificação cega com a matéria, ao fascínio pelo transitório, à dispersão, à vida governada por desejo, medo e posse, ao excesso de preocupação com o que é efêmero. Então, Jesus não está dizendo apenas abandone coisas, está dizendo desocupe-se interiormente do que te torna pesado. Aí o mistério fica simples. Tem uma fala que eu não lembro de quem é, mas a gente escutava muito no Centro Espírita, né, que é viver no mundo sem ser refém do mundo. Que é mais ou menos o que resume essa proposta também, né? Muita gente hoje vive exausta, consumida mentalmente, sobrecarregada de informações, ansiedade, estímulos, comparação e cobrança. Depois procura o espiritual como se fosse mais um sistema complexo para dominar. Mas Jesus está apontando outra direção. O acesso mais alto não vem por acúmulo, vem por desobstrução. Isso vale para tudo.
relação consigo, com o outro, escuta interior, discernimento, consciência espiritual. O ser humano complica o que é central, o que está preso ao periférico. A alma sabe, mas a mente cheia não escuta. Por isso esse mistério é mais leve, não porque seja raso, mas porque ele não exige ornamentação mental, exige sinceridade de ser. E é tão interessante também analisar o quanto isso é o oposto da ansiedade, da inquietação, da angústia existencial. E aí nós estamos bem nessa fase, né? Do quanto ansiosos pela existência, pela vida, nós estamos aí com essas eminências de guerra, de questões políticas e de tudo que supostamente está para acontecer e que já está acontecendo, a nossa conexão com essa parte aqui é ainda maior, né? E sem perceber, a gente acaba alimentando todo esse eixo. Esses últimos dias eu tenho recebido tanta gente em terapia falando sobre isso, a pessoa vem, né, assim, num desespero, meu Deus, o que, que vai ser de nós? O mundo está acabando, as pessoas não têm mais jeito, então, em todos os cenários, assim, isso está acontecendo, principalmente quando fala de economia, né, do empreender ali, do profissional, do trabalho, do dinheiro, muita gente entrando em desespero, e sem esse conhecimento, a gente entra mesmo. De alguma forma, assim, isso está vindo a calhar bastante, eu tenho falado e levado essa perspectiva de um olhar mais amplo, de que sim, é desagradável tudo isso acontecendo, mas que a nossa preocupação e o nosso medo acaba alimentando esse estágio, dando mais força, mais ênfase para que ele continue acontecendo, e também o quanto isso dentro de uma perspectiva espiritual, entendendo até mesmo aquela fala de Jung, né, que Deus está no mal também, no sentido que tudo provém para o nosso crescimento, para a nossa transformação, e que existem coisas que vão precisar acontecer para o nosso despertar. Existem dores que precisam chegar e que estão demorando até para chegar. Então, dentro de uma perspectiva humana, simplista, é tudo muito desagradável, desesperador até. Mas quando a gente traz essa perspectiva espiritual, que não é aquela onde deposita nas mãos de Deus e de Jesus a expectativa da transformação ou da salvação, que nem sempre a gente pede para que as coisas melhores se transformem, a gente pede para ser salvo, né? Me tira daqui, pelo amor de Deus, me leva para um outro plano onde as pessoas estejam mais sensatas, a sanidade exista. E aí não entende ou não se coloca nessa condição de usar a espiritualidade como uma fonte mesmo de reconexão para olhar e viver tudo isso com mais leveza, mas sim como um pedido de desespero, me salva daqui. E não porque seja raso, mas porque não exige ornamentação mental, exige sinceridade do ser. E, de certa forma, tudo que a gente busca hoje em dia na espiritualidade, na religião, é uma ornamentação. É um monte de parafernália e de coisa arada, inclusive rituais que já poderiam ser desnecessários na condição e nas experiências que a gente viveu. Eu acho que existe uma falsa ideia de que eu sendo bom, bonzinho, enfim, só praticando bem, as coisas não vão acontecer. E talvez isso aí acaba acelerando, né? Como você falou, como que vai despertar o outro lado? A humanidade é assim, né? Vive 40, 50 anos aí de paz e chega um momento que parece que tem que vir a guerra. Mas Uhum. talvez porque não se entende isso, né? Então a guerra, como você falou, a guerra é necessária. Ela está sendo necessária porque a humanidade não está entendendo, né? Que o ser humano, ele tem essa dualidade, né? Ele tem um lado bom
E não é que ele tem esse lado mal, não é isso, mas o mal tem sua finalidade, né? O mal, a figura enfim, do diabo, de Lúcifer, ela tem, né? O diabólico é o que divide, né? Ele divide, e Deus, né? O, eu não lembro a palavra agora, mas enfim, diabólico divide e Deus é que une, né? Eu não estou me vindo a palavra agora. Mas, enfim, existe uma força na natureza que divide, e ela tem que dividir. E a gente chama isso de diabólico, a gente chama essa força de diabólica. É a força que vem e divide a família, por exemplo. Quando Deus falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Eu vim para dividir filho de mãe, pai de filha, sei lá, eu não lembro direito a frase completa que ele falou, mas ele falou isso. Ele veio trazer a espada, né? Então ele veio dividir a família. Por quê? Porque na família você tem todos os desafios. Por que Deus, quando Jesus, enfim, falou essa frase? Tem uma finalidade. Então a espada é um símbolo, né, da divisão, do corte. Ele vem e corta, né? Quando ele vem e corta, ele forma dois, ele cria um espaço. Então vamos já, eu vim dividir a mãe da filha. Ele dividiu a mãe da filha porque a mãe e filha era uma coisa só. O que vai evoluir se a mãe e a filha ficar grudada? Ele divide a mãe da filha através da desavença, e nessa divisão, mãe cria consciência e filha cria consciência, cria um espaço entre eles, né? É como se pegasse um único corpo e dividisse em dois, cria um espaço e forma um terceiro. Mas a gente não observa isso na vida prática. Às vezes um filho sai de casa, que aí todo mundo chama de filho pródigo, porque é um filho ingrato que saiu de casa, mas se criou uma divisão ali, se criou um espaço para crescimento do filho e para crescimento do pai, né? Então, acho que Jesus falava nesse sentido, quando ele veio trazer a espada, né? E a espada que a gente vê hoje, é a espada da guerra, né? Que divide nações, que divide família, que divide estados, enfim, que divide as pessoas, né? Mas se Esquerda, direita. compreenderem que essa divisão faz parte da vida, talvez não seja necessário, no futuro da humanidade, que chegue a ponto de ter uma guerra, né? Talvez Sim, elas entender que elas não são tão boas assim, né? Que a gente tem esse lado ruim também, mas que ele faz parte do crescimento e a gente tem que passar por essa divisão, mas essa divisão vai levar a alguma coisa melhor. exatamente. É a ferramenta, né, de evolução. É a partir dela, porque, do contrário, fica-se na inércia, que é que você tinha comentado antes, né? Então, isso, de certa forma, vem para chacoalhar e tirar a gente da posição que a gente está. E, a partir disso, melhorar, evoluir. E aí vai depender de como a gente vai lidando com isso. Exato. Então, se condensássemos esse item em uma frase, seria: quanto mais alto o mistério, menos ele depende de complicações e mais depende de despojamento interior. Isso é uma inversão poderosa. O ego gosta do complexo porque o complexo dá sensação de importância. A verdade profunda não. Ela pede nudez de consciência, e isso assusta, porque é mais confortável estudar infinitamente do que realmente renunciar ao que pesa. Eu tenho percebido isso. Como é fácil é prazeroso, de certa forma, e traz um auto-engano, assim, violento, essa questão da gente adquirir conhecimento. Estudar, conhecer, fazer curso aqui e ali, tá sempre buscando se espiritualizar e não sei o quê. Mas o que implica de verdade é renunciar àquilo que pesa, né? Que
Sabe as palavras do nosso amigo chat aqui? Porque conhecimento é uma coisa, o que se faz do conhecimento é outra. E é aí que vem o grande desafio. Eu me pego pensando muito nisso. O quanto eu me considero assim, né? Quando entra os desafios da vida, ali as situações do cotidiano, e você sabe que você poderia lidar melhor, sabe que você tem ferramentas e você simplesmente, quero dar vazão para o ego mesmo. Quero fazer o que egoicamente hoje eu acho que é certo, ou que quero punir o que é errado. Dá uma preguiça de praticar. Eu tenho me sentido assim ultimamente. Eu acho que os estudos, essas coisas, elas ajudam a gente a estar relembrando do quanto é importante conhecer, mas do quanto é importante vivenciar o conhecimento. Que coisa. Não sei se vocês se identificam com isso, mas eu levo um puxão de orelha quando eu leio essas coisas e penso na minha vida, em como eu estou lidando com algumas coisas. Ela, É porque aí vem a definição da palavra gnose, né? Que daí é o conhecimento assimilado, e que daí a gente toma consciência de que não está na carne, né? Não está assimilado. exatamente. Ainda não se tornou verdade. Vivência, né? Ainda não é o processo gnóstico. Exato. É. Na segunda parte do item 95, por que Jesus volta à cosmologia? Então, ele vai lá e bota panos quentes e fala: calma, gente, calma, não vamos nos desesperar. Aí daí ele traz de volta, ó, separação dos auxiliares, da grande luz, do primeiro preceito, dos mistérios, o espaço do inefável. Isso aí está tudo na página 211, quem quiser ler na íntegra. Das ordens incontíveis, ilimitadas, incompreensíveis, inalteráveis e assim por diante. À primeira vista, parece tudo contraditório. Se é simples, por que tanta estrutura, então? Né? Como é que a gente explica isso? E a resposta é essa. A simplicidade pertence ao acesso ao mistério. A complexidade pertence à descrição da manifestação. Em outras palavras, a fonte é simples, o desdobramento da fonte é múltiplo. A unidade é simples, a emanação da unidade é complexa. Eu penso assim, como a gente pegar e tocar na água, né? Tô com um copo de água aqui, pegar a água na mão, sentir seus elementos, olhar para ela, você vê assim, nossa, como a água é simples. Ela não tem cor, não tem cheiro, não tem forma específica, ela se molda, ela tem uma simplicidade absurda. Mas se a gente começar a puxar e fazer toda a análise de todos os elementos, de como ela se desdobra, de como ela pode se mostrar como é que chama? Quando ela está, né, em Estados. estados, isso aí, em estados diferentes, aí a gente vai entendendo a complexidade que existe dentro de uma simples porção de água. Acredito que seja nesse sentido que essa percepção, o que Jesus trouxe nessa percepção, né? Que a fonte em si é simples, mas o desdobramento da fonte aí é uma coisa que vai-se embora, né? A unidade é simples e a emanação da unidade é complexa. Acho que a água é um excelente exemplo porque ela ao mesmo tempo que tem essa sutileza também e esse poder de nutrição e de dar a vida e de gerar a vida, dependendo da intensidade da força que ela vem e do quanto ela se aglomera, como tudo muda, né? E então Jesus não está voltando atrás, ele está mostrando que o princípio é simples,
mas o universo derivado dele se organiza em muitas camadas. Isso também vale para a psique humana. O centro é simples. Os desdobramentos do ego são complicados. A essência é... Então, Dani, desculpe. Não, pode ir. Os Só mecanismos... pegando o gancho da água que você trouxe, que eu acho que é um ótimo exemplo. A água também, ela é mesmo a água do oceano. Ela é mesmo a água do dilúvio. O dilúvio vem para destruir também, né? Uhum. Então, a mesma substância simples, ela traz a vida, ela fertiliza o vegetal, ela proporciona a vida das plantas, enfim, tudo. A chuva traz as bênçãos, mas o temporal provoca erosão, enchente, morte, Sim, entendeu? Então, é a mesma substância olhada sob um ponto de vista diferente. Então, a gente poderia dizer que um temporal ele é uma coisa diabólica, temporal com raio, ele é uma coisa diabólica, porque ele trouxe uma destruição. Mas a ferramenta que Deus utiliza é a mesma água, né? Então, é olhar para como se houvesse essa lei de destruição e essa lei de criação e essa lei de sei lá do que, todas essas leis, enfim, que existem no universo, são apenas coisas simples, né? Se olhar desse ponto de vista. pois é. São instrumentos que estão ali. A mesma molécula de água, ela proporciona a vida ou ela proporciona a morte. Que, de certa forma, condiciona a vida também, né? Exatamente. É muito bom o exemplo. Que coisa. O ponto mais impactante do item 95, se é que tem, o ser humano não está longe do essencial, porque o essencial é inalcançável. Está longe porque... Vou repetir aqui porque a entonação tirou o contexto. O ser humano não está longe do essencial porque o essencial é inalcançável. Ele está longe porque vive ocupado demais com o que não é essencial. Esse é o golpe do texto. Não é falta de capacidade espiritual, é excesso de apego, de ruído e excesso de identificação com o passageiro. Por isso, Jesus consola os discípulos. Ele não diz, vocês precisam ficar mais sofisticados. Ele diz, em substância, vocês precisam soltar o peso. É por isso que a meditação é um estado de silêncio onde você encontra tudo também, né? Então, terminando aqui o item 95, Jesus responde ao desânimo dos discípulos, afirmando que o mistério do inefável é mais simples, mais leve e fácil de compreender do que todos os outros. A condição para compreendê-lo não é a complicação intelectual, mas a renúncia interior ao mundo e aos excessos da matéria. Em seguida, Jesus mostra que, embora o princípio supremo seja simples, sua manifestação no universo se desdobra em múltiplas ordens, regiões e emanações. Uau! É isso. É isso, né? Vamos complicar menos. Exatamente. Para que a gente ficar desdobrando uma coisa tão simples, né? Somos nós que complicamos. É. Muito bom. Nossa, Vitor.